Flamengo e Grêmio fazem o duelo mais esperado do ano. São os ataques mais positivos e os que mais criam seus gols coletivamente. Você quer conferir esses números? Vem com a gente! Fala aí pessoal, Zé Eduardo do Footstats ao lado de Felipe Masmanian. E aí galera, tudo certo? Flamengo e Grêmio fazem o duelo mais esperado do ano. Na verdade, Grêmio e Flamengo começam na quarta-feira, lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Vai ser um jogaço, tá todo mundo esperando que seja o maior jogo do ano no Brasil até aqui. O que você acha? Muita expectativa, acho que tem tudo para ser um grande jogo mesmo. E o que os números dizem? Os números dizem muita coisa. A primeira delas é que os dois são os ataques mais positivos da temporada no futebol brasileiro. Porra, só isso já valeu inglês, hein, galera? A gente traz aqui uma tela com a média de gols marcados dos 20 times. Flamengo tem 1,89 de média de gols por jogo e o Grêmio tem 1,76. Temporada, não é Libertadores, não é Brasileiro, nem temporada estadual. Inteira englobando todos os campeonatos, todas as competições oficiais. Os dois foram agraciados por estaduais mais fáceis, mas mesmo assim, eles são os líderes e ponto final, né? Números muito fortes, acima da média dos outros times. Se você pegar a média de Flamengo e Grêmio, por exemplo, a diferença para o Palmeiras é maior do que a do Palmeiras para o 11º. Então a diferença do primeiro e do segundo colocado para o terceiro é maior do que terceiro para o 11º. Então times que estão jogando um futebol bem diferente. Cara, mesmo. eu não tinha me atentado a isso. Parece tempo de Fórmula 1, né, cara? Tá ali nos segundos, nos milésimos. Pela barrinha já dá para perceber uma diferença, mas você pegar a média dos dois é muito maior do que os outros times. 5-1, realmente. Essa quantidade de gols, 100 Essa gols é a quantidade e 97. total, o Flamengo com exatos 100 gols na temporada, o Grêmio tem 97, os dois ataques mais positivos, como a gente já falou. Todas as bolinhas aqui, né, as 100 bolinhas dos gols a gente enumera pra vocês. Tem 100 mesmo? A gente precisa contar? Tem 100, tá certinho. Pode contar aí que vai estar 100, redondo. E a gente enumera agora pra vocês os gols com assistência. Como a gente falou lá no começo do vídeo, são os times que criam seus gols de maneira mais coletiva. Flamengo, dos 100 gols, 79 tiveram assistência, 79%, é a segunda maior porcentagem do Brasil. Já o Grêmio, 80 gols com assistência, 80 dos 97, uma porcentagem maior, a maior porcentagem entre todos os times do Campeonato Brasileiro. Então é gol trabalhado. Gol trabalhado. Esses aqui são os gols trabalhados. O Santos, durante o começo do Campeonato Brasileiro, estava ali na frente, não estava? No começo estava mais, mas de um tempo para cá as jogadas começaram a sair sem assistência, jogadas de gol, então caiu bem nesse quesito. E o Flamengo e o Grêmio lá em cima. Se pegar o Flamengo ainda, 8 gols de pênalti, então excluindo os gols de pênalti, já dá para ver que quase todos os gols com bola rolando têm assistência, o Grêmio com 4 gols de pênalti na temporada. Além disso, os times que mais originam seus gols em jogadas com passe, aí sim jogadas mais trabalhadas ainda, aquela bola de pé em pé, que a gente está acostumado a ver o Grêmio a fazer há muito tempo, e o Flamengo fazer bastante também, principalmente desde a entrada do Jorge Jesus. Só um minuto, mas exato, isso que eu ia falar, cara, é importante. O Grêmio vem nessa pegada já há 2, 3 anos, um nível alto de futebol, quando priorizou um campeonato ou outro, entrega mais, quer dizer, a qualidade cai. E o Flamengo com Jesus ficou essa máquina, tá muito gostoso de assistir. Lá em cima, o tempo inteiro atacando. Flamengo tem 39 gols com origem em passe, 39% do total, é a terceira maior. O Internacional tem uma porcentagem maior que essa, mas com um número bem menor de gols no total, a porcentagem só que é menor. E o Grêmio com 44 gols com origem em passe, muito forte, 46%, a média de 32, dá pra ver que os dois estão bem acima da média. Origem de passe, então, de novo, mesmo raciocínio. Além de não ser pênalti, falta, blá, 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 também não é de cruzamento, não é uma bola espirrada numa cacetada, num desarme, algo assim, uma rebatida errada da defesa, é troca de passe. Troca de passes, aquela bola que chega trabalhada mesmo. Eu queria falar de um lance de distância de finalização. Vai ter um quadro que você acha que encaixa melhor o raciocínio ou eu posso falar Pode ser, agora? a gente vai falar de finalizações logo menos, então vai tá falar bom. da média dos times no campeonato. Beleza. O que a gente fez? A gente pegou o recorte do melhor Flamengo e do melhor Grêmio do Campeonato Brasileiro. A gente pega os números de Campeonato Brasileiro porque nos pontos corridos sempre indica muito mais o padrão de jogo da equipe. Flamengo está a 9 jogos invicto, da 14ª até a 22ª rodada. O Grêmio ficou 7 jogos invicto, da 15ª até a 21ª. Perdeu agora, né? Perdeu essa última rodada, mas com time reserva, então a gente separa esse recorte dos 7 jogos de invencibilidade. Cara, e você vê que a gente tá falando de fato dos... Aí tem mais um outro time que a gente poderia falar aí de Santos, Palmeiras, mas não vem o caso, mas
Você vê como o Campeonato Brasileiro é disputado, né, cara? Os Demais. caras, o Flamengo deu uma mexidinha no elenco, não conseguiu vencer o São Paulo, que era favorito, e o Grêmio, que seria, vamos dizer, em condições normais, venceria o Fluminense, entrou com o time reserva. Time reserva, e perdeu. completamente reserva. Se eu não me engano, foi só a quarta vitória do Fluminense, ou seja, não dá pra brincar mesmo. É que eles estão super tranquilos na tabela, o Flamengo, óbvio, nem se conta. E a gente traz aqui para vocês o ranking, todos esses fundamentos, sempre no recorte, né? O Flamengo nas 9 rodadas de vencibilidade e o Grêmio nas 7 rodadas de vencibilidade. Flamengo teve o melhor ataque nesse período, 2,4 gols por jogo, o Grêmio também, 2,7 gols por jogo. Ataques super positivos, como a gente já viu lá no começo. Na questão das finalizações que você falou, Zé, Flamengo 6,2, o segundo, o Grêmio 6,4 segundo também, os dois ficaram atrás do Atlético Mineiro nessa estatística. Queria falar um negócio só, que é o lance da distância da finalização. A gente tem um cálculo aqui que mais ou menos acompanha todos os campeonatos, que um time precisa de 2,7 chutes certos até a marca do pênalti, que são 11 metros. Depois de 11 metros até o final da área, pula para 13, é uma diferença grande. E depois, de fora da área, pula para 33. Para te dizer que o Flamengo é disparado o time que mais finaliza dentro da área do Brasil. Desde o começo da temporada tá bem marcante isso. Isso é verdade. E o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, nesses melhores momentos que a gente viu, quando eles priorizaram também, deram atenção para o brasileiro, o Grêmio é o time que melhor chuta de fora da área. Em comparação ao Flamengo, o Grêmio acerta 40% dos chutes mais que o Flamengo de fora da área. Ou bem seja, significativo. apesar de tudo que a gente viu, a troca de passe, tudo aquilo, que a gente chega à conclusão que essa tela são os melhores Flamengo e Grêmio, que chegam muito trocando passe, só que o Grêmio parece que tem essa arma que é conseguir finalizar mais certo de fora da área. Talvez o Flamengo não precise, vamos descobrir em 180 minutos. Aí. O time do Renato tem conseguido jogar de outras formas, que não aquela habitual de sempre. Nos cruzamentos também tem conseguido bastante finalização e bastante gol. É o time com mais gols de cabeça no Brasileirão. O time que cruza pouco, a gente falou, prioriza os passes, mas tem conseguido jogar de outras formas também. Mas continuando aqui o raciocínio na pontaria, o Flamengo terceira melhor pontaria, o Grêmio do Renato Gaúcho com 51%, sempre muito difícil você ter uma pontaria acima dos 50%, o Grêmio conseguiu, muito em função de um jogador que a gente vai falar mais pra frente. Na eficiência ofensiva, o número de finalizações... É o Tardelli, já antecipou. Na eficiência ofensiva, número de finalizações necessárias para fazer um gol. O Flamengo com 5,6, o Grêmio com 4,7, o melhor time do Brasileirão. Passes certos, o Flamengo terceiro maior, o Grêmio o quarto maior. Cara, resumindo, os dois melhores, o Grêmio tá fazendo uma frente bem... Nessas 7 rodadas de vencibilidade do Grêmio, números muito fortes mesmo. Contando que os dois melhores entrem em campo na quarta-feira. Exato. Agora a gente parte para a segunda tela aqui com outras estatísticas na questão dos gols sofridos. O Flamengo com 0,4, esse time acertou demais com o Jorge Jesus defensivamente. Caramba. Justamente depois daquela goleada de 3-0 para o Bahia. Acho que bateu um baque mesmo no time, percebeu que tinha que acertar as coisas defensivamente e tem sido assim desde a 14ª rodada. O Grêmio com uma marca muito boa também, 0,6 gols sofridos por jogo, atrás do próprio Flamengo no período. É o primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Na questão das finalizações certas sofridas, Flamengo sofrendo pouquíssimas, menos de 3 por jogo, número super positivo. Caramba, agora a diferença é grande, hein? É bem grande. Essa é a maior diferença entre todas essas estatísticas. Das duas telas aqui. é a maior diferença. Exato. 5,9 finalizações certas sofridas por jogo do Grêmio. Esse número é alto. Mas, para sorte do time do Renato Gaúcho, não tem se convertido em gol, até porque os goleiros têm feito um bom trabalho também. Aí tá em 0,6 ali em cima, né? Tá foi, em 0,6. Na melhor fotografia foi 0,6, mas mesmo assim, você imaginar que você vai jogar essas 6 partidas de cima como um time bom como o Flamengo... Que acerta 6 finalizações por jogo. É um problema esse 5,9. É um perigo. Mas a ineficiência, o Grêmio precisa de 26 finalizações para sofrer um gol, o Flamengo 16,5. Antes da 14ª rodada do jogo contra o Bahia, aquela marca que a gente falou, o Flamengo precisava de menos de 10 chutes para sofrer um gol, então dá para ver quanto esse número melhorou. Nos desarmes, um contraste também, o Flamengo desarma muito, 18 por jogo, desarma muito lá na frente, sufoca o adversário. O Grêmio já não é um time tão combativo assim, um pouco menos de 14 desarmes por jogo. Também porque o Grêmio ainda, quando esse Grêmio bom, completo, tem sempre o maior controle da bola, né? Exato. A gente espera mesmo que o desarme...
Lá no meio de campo também, os volantes são o Michael e o Matheus Henrique, que não são jogadores que têm tanto essa característica do desarme. Mas aí o último número que a gente traz para vocês, a questão dos dribles certos. O Flamengo não prioriza tanto os dribles assim, já no Grêmio, 8,1 com Everton Cebolinha encapetado, que nem sempre. Cebolinha, mesmo não tendo a mesma minutagem de uma porrada de jogador da frente, ele só dribla menos que o Romarinho, do Fortaleza. Acho que o Michael do e Goiás. E o Michael, né? Michael, eu ia falar Michael, ia dar uma melhorada, beleza. Aproveitando que a gente está falando de Everton Cebolinha, de destaques individuais, a gente traz 3 destaques aqui de cada time nesse período, nos mesmos períodos que a gente tratou na última tela. Começando pelo Flamengo, Felipe Luiz caiu como uma luva nesse time do Flamengo. Nesse período, o segundo jogador que mais desarmou entre todos, o segundo lateral com mais passes certos, e o 8º lateral com mais assistências para finalização. Ele cria bastante também, quebra linhas. Um jogador que às vezes atua quase como um meia, né? Ele vai infiltrando, entrando pelo meio do campo mesmo e tem sido fundamental. Gabigol não teria como ser diferente, né? Artilheiro da temporada, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nesse período, 9 gols, 17 finalizações certas, 28 finalizações no total. O primeiro do Brasileirão nas 3 estatísticas. Naquele lance de distância, o Gabigol ele é líder em 0,5, 5,10 e 10,15 metros. E aí, só depois dessa metragem que ele não é o cara que mais acerta chute no Onde Brasil. ele atua, que é lá na frente, ele lidera todas as áreas. Mesmo. E o Pablo Mari, zagueirão aí que acertou demais o time também, chegou como uma surpresa. Muitas pessoas não botavam fé no zagueiro espanhol, mas está indo muito bem. O 6º zagueiro em desarmes, e o 4º em lançamentos certos, e o 3º em passes certos. É um zagueiro canhoto muito técnico, sempre fazendo esse início das jogadas. Podia falar de Arrascaeta aqui também, mas enfim, a gente tem falado tanto deles, né? Teve até um vídeo bem bacana do Gabigol e do Arrascaeta que a gente fez esses dias, vai estar aqui no card para vocês, para ver números fantásticos dessa dupla. Já falando do Grêmio, Everton Cebolinha, o principal destaque, com 8 participações diretas, 4 assistências para gol e 4 gols, liderando as assistências nesse período. Cara, eu não tinha visto, ele de fato é o segundo, tá? Foi de cabeça aquela informação. Segundo em dribles nesse período, 14 dribles certos, e ainda o segundo atacante que mais desarmou, tá ajudando nesse momento. Cara, sem ele bola. é uma dor de barriga para todo mundo lá na frente, né, Sim, cara? Ele não se cansa. Inferniza as defesas adversárias. Diego Tardelli, primeiro atacante em passes nesse período, um cara que participa demais do jogo desde o momento da contratação do Diego Tardelli. A gente alertou que ele tinha esse número muito forte de passes, um cara que participa demais. Ele não tá fazendo muito gol. Não tá, Mas é a melhor pontaria. Exato, ele tem 6 gols na temporada, 3 no Brasileiro, se eu não me engano, 2 nesse período, mas com uma pontaria excelente, 87% Vamos explicar isso, porque assim, não é falar assim, o que importa é bola na casinha. Não, cara, com essa pontaria quer dizer que ele vai fazer gol, que o gol vai começar a acontecer. Exato. A estatística ensina isso. Então assim, não veja isso como demérito o fato dele não ter feito gol ainda, porque o cara tá acertando o alvo com 87%, vezes. irmão, alguma coisa vai acontecer e na hora, enfim. Tanto que ele já tomou vaga nesse time titular do Grêmio, tá no melhor momento dele pelo tricolor e agora não sai mais do time. E o Luan, que deve entrar no lugar do GPR lesionado, mas está numa fase ótima. O Luan, ele teve aquele período bem ruim na temporada, até pensaram em negociar o Luan. Acabou ficando no Grêmio, está indo muito bem, 3 gols, 2 assistências para gol e participando demais também. E é jogador de jogo decisivo, hein, cara? Jogador de jogo decisivo, é o rei das Américas, né? Foi o melhor jogador da Libertadores, vencida pelo Grêmio em 2016. Então, números muito fortes, alguns destaques individuais que a gente pontua para vocês aqui. Mas vai ser um jogão, né, Zé? Cara, amanhã tá não tem um programa melhor que esse, pelo amor de Deus. Cara, lá na arena vai estar derretendo de gremista para fora. Vai ser demais esse jogo, imperdível. Eu não sei, cara. Vai ter Boca e River, né? Mas eu tô achando que o campeão vai sair do Brasil esse ano, cara. Tomara. Eu tô achando. De tudo que eu vi, pelo menos, e vendo os números, eu acho que o campeão sai do Brasil, mas vamos ver. 2 times que estão em alto nível, têm condição total de brigar sim por esse título. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa análise. Se você gostou, dê o seu joinha aí, que é bastante importante pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, se inscrever no canal pra gente crescer, faz uma diferença enorme. Se você puder ajudar, já se sinta abraçado pela equipe Footstats aí. Seria ótimo. É isso? É isso. Um abraço. Falou, tchau, tchau.